paz do Senhor, vamos continuar aqui nossa leitura comentada e hoje estou aqui com a minha mãe. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham. Vamos para o momento da nossa leitura bíblica, né? Estamos fazendo a leitura e trazendo pequenos comentários. Estamos lendo o livro de Mateus e hoje vamos ler o capítulo 18. Capítulo 18 de Mateus. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus, né? Por hoje é este capítulo. Agora nós vamos fazer o comentário desse capítulo. Vamos fazer aqui, né? Capítulo 18, explicação do 1 ao 35. Esse capítulo traz o discurso mais longo de Jesus sobre o princípio do perdão. Perdoar alguém, uma das maiores responsabilidades e atitudes espirituais em nossa vida, e algo que temos de fazer durante a vida inteira. Esse e o último grande discurso de Jesus antes de sua viagem a Jerusalém foi preferido em resposta ao ciúme que os discípulos tinham um dos outros e para prepará-los para a crucificação, algo que eles teriam de aprender a perdoar. Marcos, capítulo 9, versículo 33, nos mostra que este discurso foi feito em casa, provavelmente na casa de Pedro. Versículo 1, né? Em Mateus 18, encontramos o quarto dos 5 discursos que há nesse evangelho. Os outros são Mateus capítulo 5, versículo 1, capítulo 7, versículo 27, capítulo 10, versículo do 1 ao 42, capítulo 13, versículo do 1 ao 53, capítulo 24, do 1 ao 25 e 46, né? O tema desse discurso é a humildade. Jesus destaca 5 motivos pelos quais a humildade é essencial. 1. Para entrar no reino. 2. Para ser grande no reino. 3. Para evitar escândalos. 4. Para aplicar a disciplina correta na igreja. 5. Para perdoar uns aos outros. O maior no reino significa posição, um conceito aplicado por Jesus a si mesmo em Mateus capítulo 5, versículo 19. Capítulo 18, versículo do 2 ao 5. Converterdes. O processo de conversão implica voltar atrás. 6 e 7. Escandalizar significa literalmente armar uma cilada. Preparar uma armadilha, pôr uma pedra no caminho para impedir a passagem de alguém. A mó de azenha era uma pedra de moer tão pesada que tinha de ser movida por um burro. 8 e 9. Essa mesma declaração é encontrada em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Um dos segredos para entendê-la é atentar para o aspecto verbal empregado na frase. Se te escandalizar ou fizer tropeçar, embora a advertência tenha sido feita aos discípulos, ela descreve alguém que vive pecando e precisa tomar uma atitude drástica para mudar. 10 e 11. Algum destes pequeninos. Aqui diz respeito às crianças e também aos cristãos. Parece que Mateus, o versículo 12 e 14 do capítulo 18, faz alusão aos cristãos.
Jesus nos mostra aqui que os anjos guardam seus servos na terra e servem a eles. Versículos 12 e 14. Um destes pequeninos se refere novamente àqueles que creem. O Pai cuida de cada um de seus pequeninos. Versículos 15 a 17. Jesus ensina aos seus discípulos o processo de restauração do cristão que errou. Primeiro, deve haver uma confrontação amorosa e pessoal. O segundo passo descrito em Mateus não está muito claro. O princípio das testemunhas vem de Deuteronômio 19:15, capítulo 19, versículo 15. No entanto, o que as testemunhas declaravam? Naturalmente afirmavam que o irmão que havia sido ofendido estava agindo de boa fé e com retidão de espírito para tentar uma reconciliação. Elas também serviam de testemunha para qualquer tipo de acordo. Mas, se mesmo assim a paz não fosse possível, o irmão que foi ofendido teria de levar a sua causa até a Assembleia. A igreja, então, teria de fazer todo o possível para que o que pecou se reconciliasse ou corrigisse o seu erro. No entanto, se aquele que errou não quisesse se consertar, seria disciplinado, sendo tirado da comunhão. Tal perda seria extremamente dolorosa para o disciplinado. Versículo 18. Ligardes. Como em Mateus 16, 19, o aspecto verbal indica que o fato de ligarmos ou desligarmos algo na terra determinara como isso acontecerá no céu. Em outras palavras, essa é uma promessa da direção divina que a igreja teria. Os versículos 19 e 20. Essa passagem geralmente é usada como uma promessa para a oração, mas não é. É bem óbvio que os filhos de Deus têm total acesso ao trono do Pai e não é necessário que 3 ou 4 deles se reúnam para que Deus esteja presente. Esse texto se refere especificamente à disciplina na igreja. Trata-se de uma promessa de orientação para 2 ou 3 que discordam um do outro e uma promessa para que a igreja peça sabedoria para lidar com o irmão que errou, a fim de que ele seja restaurado. Versículo 20. Essa não é a definição de uma igreja local, mas a promessa de que Cristo estaria no meio dos seus atuando em todo o processo de disciplina, como foi descrito anteriormente. Versículo 21. A pergunta de Pedro é o resultado claro dos ensinamentos em Mateus 18, 15 ao 20. Na verdade, ele estava sendo muito complacente ao aceitar perdoar até 7 vezes. O normal era perdoar 3 vezes, talvez por causa do que diz Amós, capítulo 1, versículo 3, 6 e 9. Versículo 22. 70 vezes 7 também pode significar 77 vezes. A questão aqui não é quantas vezes se deve perdoar, mas estar sempre disposto a fazê-lo. Os versículos 23 ao 31. 10.000 talentos era uma quantia exorbitante, ou muito grande. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Um talento valia cerca de 6.000 denários. 10.000 talentos, então, era o salário de 60 milhões de dias de trabalho. Uma quantia impossível de ser paga. Foi assim que Jesus retratou, de modo bem claro, a situação desesperadora do homem, do primeiro que foi perdoado. Os versículos 32 ao 34. Essa parábola ratifica o princípio de que devemos perdoar os outros, porque Deus nos perdoou. Versículo 35. Esse versículo é um aviso do castigo que teremos se não perdoarmos uns aos outros.
Todos os pecados dos cristãos foram perdoados e serão perdoados para sempre. Mas essa parábola ilustra a obrigação que o cristão tem de perdoar aos outros. Se nosso perdão seguir a mesma proporção da incrível quantia de vezes em que fomos perdoados, então sempre estaremos dispostos a perdoar. Glória a Deus, né? Que esse ensinamento ele faça parte da nossa vida dia a dia. Sempre estamos precisando perdoar e sermos perdoados, porque sempre estamos fazendo algo que não devíamos, então aí precisamos ser perdoados. Ou alguém que faz algo para nós também precisamos perdoar esse, né? E com isso, nós vamos caminhando e sendo abençoados. Deus abençoe a cada um de vocês que tem nos acompanhado. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Gisele vai orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por mais uma leitura. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Abençoa os missionários, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.